vocês? Como é que tudo bom? Hoje é dia de falar com vocês sobre os tipos de pastores ou ministros das... ou ministros da palavra. Eu tava pensando comigo que na igreja vem diversos tipos de pastores. Vem diversos pastores e diversos outros ministros da palavra. E observando isso, eu percebi que cada pastor tem uma característica única deles. Às vezes tem até mais de uma dessas características que eu vou citar e que eu nomeei assim. Ver se vocês se identificam com esse tipo de pastores ou que na sua igreja também tem esse tipo de ministros. Primeiro é o pastor do urro. O pastor do urro é aquele que tá conversando com você e de repente ele fala, alterando o tom de voz, eu consigo alcançar o seu coração. Ele sempre dá um grito do nada e às vezes você leva até um susto meio que sentado no banco. Tem o pastor tio, eu gosto muito do pastor tio, eu acho legal. Tio porque às vezes ele nos trata como se a gente estivesse lá na primeira infância, de primeira a quarta série. Ele vai falar as palavras e ele fala assim, somos filhos de Jesus. E se o Espírito de Deus habita em mim, eu danço como rei da vida. Aí tem também o pastor, o ministro, que ele é interativo. Esse aí muita gente não gosta. É aquele que vira pra você e fala assim, vira pra pessoa que tá do seu lado e diz, eu te amo. Eu te amo. Tem gente que não gosta desses ministros assim, não. Mas enfim, deixa Deus usar aí, galera. E tem o pastor Xeramanai. O pastor Xeramanai, ele me deixa às vezes meio assim, né? Que eu não sei o que ele tá querendo dizer. Ele chega pra ministrar e fala, porque Deus Siri anda lá na praia. Deus Yuri anda lá na praia. Deus Acharabaqueta. E no final de tudo ele ainda fala, amém? Aí você fica meio assim... Aí tem o pastor stand-up. Stand-up porque ele fala, porque Jesus, ele andou sobre as águas. O pessoal vai se divertir muito com o que ele tá falando. Aí tem também o pastor nerd. O pastor nerd é aquele que, às vezes, ele chega lá e fala, porque às vezes você tá sob muita pressão. Pressão é o quê? Pressão é força sobre a área. Com essa pressão, nessa área, você, às vezes, tá suportando algo que não é pra você e que, às vezes, você consegue até calcular a massa do Sol. Porque X vezes 18 é 366. Falou de X, vocês já sabem. Quero dar uma aula de física, química, biologia, tudo junto na pregação deles. É muito top. Tem o pastor pai. O pastor pai é um dos meus preferidos, que a gente até chama de pastor, que é aquele pastor que fala, filho, você é meu filho amado. Por 3 segundos assim, eu ainda acreditei que ele era o meu pai mesmo. Dá pra eu pensar assim que ele é o seu pai. É aquele pastor que, não que ele passa a mão no seu pecado, no seu erro, mas ele te trata como um filho, te exorta com amor. É muito top esse tipo de pastor. Aí tem o pastor Tio Patinhas. Esse aí eu não vou dissertar muito não, mas ele prega muitas bênçãos materiais. Muito conquista, enfim, né? Esse aí fica pra vocês aí, o pastor Tio Patinhas, fica pensando aí. Aí tem o pastor cantor, acaba o período de louvor, aí a banda ainda às vezes tá lá no púlpito, aí ele já chega, hoje o meu milagre vai chegar, recebe aí, igreja, recebe aí, eu vou crer, não vou. E às vezes fica cantando 15 minutos da pregação, aí você fica se perguntando quando que vai entrar na palavra, ué, pastor, e a palavra? Aí tem também o pastor sem noção, pastor sem noção. Seria um ministro também, né, sem noção. Outro dia, galera, eu tava numa igreja e o pastor começou a ministrar a palavra. E ele contando um caso que eu fiquei assim, uai, sério que acontece isso assim? Ele falou que algo terrível estava acontecendo aqui muito próximo da gente, logo aqui do lado, aqui na África, aqui do lado, tipo assim, na África. Como assim, daqui do lado? Aí tem o pastor revoltado ele já chega assim no púlpito. Cadê os ministros de louvor? Não, vocês precisam ouvir a palavra. Ele é o pastor que desce cajado mesmo. Muita gente já sai, não, faz tempo que a gente não apanha dos pais, mas é cada surra de Deus que nós tomamos nessa pregação, é esse pastor, ele tem essa característica. Muito bom. E agora, por último, não menos importante, temos o pastor, o ministro criativo. Eu acho isso muito top, esse é um dos meus preferidos. O pastor criativo, eu vou dar um exemplo pela pregação, a ministração de um pastor que ministrou no culto que eu tava, e ainda no dia de hoje eu lembro da mensagem que ele passou. Ele chegou no púlpito pra ministrar a palavra e ele tava com uma máscara do Homem de Ferro. Aí todo mundo ficou assim, né, ué? Sobre o que ele vai falar. Mas ainda lembro o título dessa mensagem, que sejamos mais seres humanos e não super crente. Eu acho muito top e é algo que tá no meu coração até hoje. Agora, independente de você, pastor, você ministro da palavra, ter qualquer característica dessa aqui, o importante é que você prega o evangelho puro e simples, prega a mensagem da salvação e prega Jesus Cristo, ministra Jesus Cristo na vida das pessoas. Espero que você tenha gostado dessa brincadeira, se não passa de uma brincadeira. Se você gostou, dê seu like aí, compartilha e comente só nas redes sociais. Eu vou deixar aqui tudo aqui na descrição. Um beijo e a paz do Senhor.